Bom, quando a gente está estudando alguma coisa, é interessante a gente saber as aplicações, né, para que serve esse nosso objeto de estudo. Então, eu resumi algumas das principais aplicações do diodo, né, para que ele serve, onde ele pode ser aplicado. Claro que são apenas algumas, existem várias outras, né, talvez essas sejam as principais, se eu não esqueci de nenhuma, onde a gente vai ver para que o diodo serve, para que essa característica dele de conduzir em um sentido e não conduzir no outro sentido pode ajudar aí na prática. Então, a primeira característica é proteger equipamentos e circuitos. Claro, às vezes você tem um relógio de parede, ou um rádio, ou vamos imaginar um controle remoto de uma televisão, e pode acontecer de você ligar a pilha desses aparelhos ao contrário, é normal, você não presta atenção e liga ao contrário. E na eletrônica existem muitos componentes que são sensíveis. Se você ligar ao contrário, eles queimam. Então, para não deixar que a corrente circule, quando você alimenta o circuito ao contrário, você pode colocar um diodo ali. Quer dizer, a corrente, usando o diodo, você só vai deixar com que a corrente circule em um sentido. Se você ligar a pilha ou a bateria ao contrário, o diodo vai cortar e não vai deixar que a corrente circule, queimando ou danificando o aparelho. Tá? Então, essa é uma aplicação em que o diodo ele é utilizado na prática e é muito simples de entender, né? Todo mundo consegue entender. O diodo também, ele, entrando ainda nessa parte de proteger equipamentos e circuitos, o diodo ele é usado para proteger circuitos contra a força contra-eletromotriz, que acontece quando a gente tem um equipamento bobinado, como por exemplo um relé ou um motor, né? E quando nós desligamos essa bobina, quando nós desenergizamos a bobina do relé ou do motor, essa bobina que estava energizada, o campo magnético recai sobre ela e induz uma tensão e uma corrente muito alta no circuito. Então é colocado um diodo em antiparalelo com essa bobina para fazer com que essa corrente fique circulando na própria bobina e não que ela saia e possa danificar outros componentes do circuito. Tá? Então esse é um outro uso em que o diodo protege os componentes de um circuito, no caso circuitos que tenham cargas indutivas, da força contra eletromotriz, tá? Também conhecido aí como diodo roda livre. Tá? Se vocês não entendem muito bem essa segunda utilidade que eu expliquei agora, não tem problema, tá? Vocês podem pesquisar aí no Google ou em algum outro site sobre o diodo roda livre ou sobre a força contra a eletromotriz, que vocês vão ter uma ideia. Isso aí a gente pode explicar uma outra videoaula. Então, primeira aplicação do diodo: proteger equipamentos e circuitos elétricos e eletrônicos. A segunda grande aplicação do diodo, né, talvez a principal ou uma das principais, é transformar corrente alternada em corrente contínua, que é o processo que nós chamamos de retificação. Nós vamos ver muito esse processo de retificação nas próximas videoaulas e é uma das principais aplicações do diodo. Vocês sabem que a eletricidade que vem na tomada das nossas casas é em corrente alternada, mas a maior parte dos equipamentos funciona, na realidade, com corrente contínua. Então, na fonte desses equipamentos, ou até mesmo dentro desses equipamentos, é feita uma conversão da corrente alternada que vem da tomada para a corrente contínua que vai servir para abastecer o aparelho. Esse fenômeno, esse processo é chamado de retificação e é uma das principais aplicações do diodo. Tá? E é usado em todo lugar, gente. Retificação é usado em praticamente todos os equipamentos eletrônicos. Então, terceira aplicação do diodo: alguns diodos especiais, chamados LEDs, são capazes de emitir luz. Então, para quem não sabe, os LEDs, que são aquelas lâmpadazinhas que acendem, né, que servem de indicador para quando um aparelho está ligado, uma TV está ligada, né?
algumas lâmpadas hoje em dia até são feitas de LED. Esses LEDs são diodos, só que são diodos que, quando polarizados diretamente, eles emitem luz, tem uma janela e a composição química deles é um pouco diferente, de modo que quando a corrente elétrica passa por eles, ele gera uma radiação luminosa que sai por essa janelinha que tem nele e emite luz, de forma que a gente consiga enxergar essa luz. Então o LED é usado aí em todo lugar, em semáforos, até no controle remoto que eu falei agora há pouco, né? Na ponta do controle remoto tem um LED que emite uma luz invisível, uma luz infravermelha, para indicar para o aparelho receptor o que você quer fazer, qual a função que você mandou, se aumentar o volume, mudar de canal, enfim. Então, os LEDs são um tipo especial de diodos, dentre outros tipos especiais de diodos. Também, a quarta aplicação do diodo é forçar quedas de tensão. Ou seja, se eu tenho um circuito, se eu tenho uma bateria de 12 volts e eu preciso alimentar o meu circuito com 9 volts. Um exemplo, tá? Eu tenho uma bateria de 12 volts e eu tenho que alimentar um circuito com 9 volts. Eu posso usar o diodo, ou vários diodos no caso, para forçar essa queda de tensão de 12 volts para 9 volts, perdendo esses 3 volts nos diodos, né? A gente viu que os diodos de silício, a barreira de potencial deles vale 0,7 volts. Então, para cada diodo de silício que eu coloco no meu circuito, eu tenho uma queda de tensão de 0,7 volts, de modo que se eu colocar aí 4 diodos de silício, né? 4 vezes 0,7 dá 2,8. Se eu colocar 4 diodos de silício, eu vou ter uma queda de tensão de 2,8 volts. E aí eu teria, numa bateria de 12 volts, colocando esses 4 diodos em série, nós teríamos então uma queda de tensão de 2,8 volts, sobrando então para o circuito uma tensão de 9,2 volts. Tá? Então eu posso usar o diodo também para forçar quedas de tensão nos circuitos. Existem várias outras aplicações do diodo, existem vários tipos de diodos especiais, né? Como o Varicap, o diodo Zener, o diodo Schottky, dentre outros, mas a gente deve chegar a falar deles mais para frente. Tá? Essas 4 aqui são as principais aplicações do diodo na eletrônica, embora existam muitas outras, tá ok? Então essa aula a gente reservou só para falar disso, para não alongar muito, e agora vocês têm uma pequena ideia das grandes aplicações em que o diodo está inserido, né? Muita coisa. E isso aqui é só uma parte, como eu falei para vocês. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!